A volta do Megalodon. Em uma remota base científica no meio do Oceano Pacífico, uma equipe de biólogos marinhos estudava uma fenda submarina recém-descoberta. A fenda era tão profunda que os sensores mal conseguiam registrar o que havia em seu interior. O local havia sido batizado de Abismo das Sombras. O líder da expedição, Dr. Marcus Elroy, acreditava que criaturas extintas poderiam ter sobrevivido naquele ecossistema isolado. Se houver algo lá embaixo, será a descoberta do século, disse ele em um vídeo gravado antes da descida inicial. Usando um submarino de alta tecnologia, a equipe desceu lentamente rumo ao abismo. A pressão aumentava e a luz solar desaparecia. Aos 9.000 metros de profundidade, avistaram um brilho estranho vindo das profundezas. Era como se olhos enormes os observassem. Subitamente, os equipamentos começaram a falhar. A câmera externa capturou apenas uma silhueta gigantesca passando ao lado da embarcação. Algo bateu com força contra o casco, quase os virando de ponta cabeça. A tensão era palpável. De volta à superfície, os cientistas analisaram as imagens gravadas. Elas mostravam o contorno de uma criatura com dentes imensos e olhos negros. Era impossível. Ou era? A única explicação plausível era Megalodon. Os militares foram chamados para isolar a área, mas era tarde demais. 2 dias depois, um cargueiro desapareceu sem deixar vestígios, deixando apenas manchas de sangue e destroços boiando. Os destroços tinham marcas de mordidas tão grandes que pareciam de um submarino. O mundo começou a prestar atenção. Notícias sobre um monstro do mar começaram a circular e vídeos amadores mostravam uma barbatana enorme cortando as águas como uma lâmina. O governo tentou abafar os casos, chamando-os de farsa, mas os pescadores locais se recusavam a sair para o mar. Algo acordou lá embaixo, dizia um velho pescador com os olhos cheios de medo. Algo antigo e faminto. Uma nova expedição foi organizada, dessa vez com reforço militar. Eles queriam capturar ou eliminar a criatura. No entanto, a arrogância humana seria punida de forma brutal. O Megalodon não era apenas um predador, era um monstro inteligente. O ataque foi fulminante. O submarino principal foi partido ao meio em segundos. Os soldados que caíram na água foram engolidos vivos. A fera parecia brincar com os navios, surgindo das profundezas como um pesadelo vivo. Dr. Elroy, um dos poucos sobreviventes, tentou alertar o mundo. Vocês não entendem, ele não está sozinho. Vimos ovos, centenas de ovos. Ele é apenas o primeiro. Mas poucos acreditaram. Dias depois, praias começaram a ser evacuadas. Relatos de ataques a banhistas surgiam de diferentes partes do globo. Em uma gravação arrepiante, um salva-vidas filma um dos tubarões saltando da água e puxando um barco inteiro para o fundo. A humanidade estava em pânico. Os mares tornaram-se território proibido. Portos fechados, cruzeiros cancelados e a economia costeira em colapso. Ainda assim, o Megalodon não parava. Ele parecia atacar com propósito, como se soubesse exatamente onde e quando ferir. Cidades costeiras foram alagadas por tsunamis provocados por suas movimentações. Era uma guerra silenciosa, mas devastadora. Um grupo de cientistas propôs usar uma bomba nuclear para destruir o Abismo das Sombras, selando a entrada para o inferno que havia lá embaixo. Mas ao tentar lançar o artefato, ele foi destruído por algo maior ainda. A câmera da sonda captou uma imagem horrível. Havia uma fêmea e ela estava grávida. Agora, os ataques se intensificavam. Não era mais uma criatura isolada, era uma espécie renascida. O Megalodon estava de volta, não por acaso, mas por um desequilíbrio causado pelo próprio homem, que perfurou as profundezas proibidas. Governos entraram em colapso tentando lidar com o terror aquático. Submarinos desapareciam diariamente e até os maiores porta-aviões foram atacados.
A humanidade percebia que não dominava o planeta, era apenas uma visitante. O Dr. Elroy registrou suas últimas palavras em um áudio gravado no fundo de um abrigo. Se alguém ouvir isso, não voltem ao mar. Fechem os portos, apaguem os mapas, esqueçam os oceanos. Eles agora pertencem a eles. O sinal do abrigo foi perdido 3 dias depois. Supõe-se que o Megalodon tenha destruído a instalação. Ninguém mais ousava se aproximar do oceano. A humanidade recuou para as montanhas e para o interior dos continentes. E então, no silêncio que restou, surgiu uma última imagem de satélite. Dezenas, talvez centenas de barbatanas cortando as águas do Pacífico, indo em direção à costa. Era o começo do fim. O reinado dos humanos havia acabado. Os monstros do mar estavam de volta. O reinado das sombras marinhas. 1 ano após os primeiros ataques, a Terra parecia um planeta diferente. As grandes cidades costeiras estavam em ruínas, engolidas pelo mar ou simplesmente abandonadas. O oceano se tornara um território proibido, onde nenhuma embarcação ousava navegar. Em meio ao caos, surgiram rumores de um grupo de sobreviventes vivendo em plataformas flutuantes que driblavam os ataques dos tubarões gigantes. Eles diziam ter aprendido os padrões de caça dos megalodons e sabiam como evitá-los. Um jornalista chamado Ethan Ross conseguiu contato com esses sobreviventes e registrou seus relatos. Um deles dizia: eles se comunicam, eles têm algo como uma hierarquia e estão se multiplicando rápido demais. Cientistas presos em um laboratório submarino localizado em uma falha geotérmica tentaram enviar um sinal de socorro. O último registro da equipe mostrava o vidro do laboratório trincando, seguido de um grito abafado e um silêncio profundo. A espécie humana estava encurralada. Aviões não podiam mais cruzar os oceanos com segurança. O comércio global entrou em colapso. E agora, os megalodons estavam se aventurando em rios profundos e lagos conectados ao mar. Em uma transmissão hackeada, um cientista do governo revelou: o DNA do megalodon foi alterado. Alguém ou alguma coisa os modificou geneticamente há milhares de anos. Eles não são apenas tubarões, são armas vivas. A teoria mais assustadora era a de que esses predadores haviam sido criados por uma civilização perdida, talvez Atlantes, para proteger os mares de intrusos. Com a destruição das barreiras naturais pelos humanos, os protetores foram libertos. Em várias partes do mundo, grupos religiosos passaram a venerar os megalodons como deuses. Chamavam-nos de os filhos do abismo e acreditavam que o apocalipse já havia começado. Sacrifícios eram feitos em praias, na esperança de acalmar as feras. Em uma última tentativa de revidar, um míssil experimental foi lançado em direção ao abismo das sombras. Mas algo o interceptou a meio caminho. A última imagem do satélite mostrou uma criatura ainda maior, com mandíbulas do tamanho de prédios inteiros. O verdadeiro rei do abismo havia despertado. Agora, os mares pertencem a eles. A costa está silenciosa. As cidades vazias. A humanidade vive como prisioneira em suas próprias ilhas artificiais. E a cada dia, mais e mais olhos negros surgem na escuridão das ondas, observando, esperando, porque o megalodon não é uma lenda, ele é real, e ele veio para reinar. Se você gostou dessa história arrepiante sobre o megalodon, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para mais histórias de terror e mistério dos abismos do mundo. Seu apoio mantém essas lendas vivas. Até a próxima!